Muito bom. Ok, thank you very much. Pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, né, do EJA na disciplina Língua Portuguesa 2, tá? Como vocês sabem, essa aula inicialmente estava agendada para segunda ou terça-feira, não lembro agora, ao certo, e ela foi reagendada para hoje, sábado, às 13 horas, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro. Acho que a maioria... Temos poucos alunos hoje, por enquanto, mas caso alguém não me conheça, sou o professor Leandro, já trabalho há algum tempo aqui com o Colégio Uni, desde antes da pandemia. E nessas disciplinas, né? No EJA, Língua Portuguesa, 1, 2, 3, Inglês, 1, 2, 3, e na disciplina e no curso do TTI, na disciplina de Comunicação e Expressão, e no curso de Administração, na disciplina chamada Língua Portuguesa Aplicada. Tenho formação em Letras, e graduado em Letras, e com pós-graduação, especialização em docência no ensino superior. Já trabalhei para algumas faculdades, né? Trabalhei para a Unicel, já trabalhei para a FAEL, trabalho atualmente para a Faculdade Uninter, e já trabalhei para outras instituições aqui em Viamão e em Canoas, né? Tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio e ensino superior. Certo, gente? Todos muito bem-vindos. Vamos começar então a aula. Como é que funciona? Sempre naquela mesma formatação. Eu separo os conteúdos que efetivamente vão aparecer na prova e trago para vocês aqui. Então, o que a gente vai apresentar aqui hoje é aquilo que vai cair na prova, gente. Não tem assim, ó. Então, a boa notícia para vocês é essa aqui. Quem acompanhar direitinho hoje a aula, pegar direitinho as dicas que eu der, enfim, aquilo que a gente trabalhar aqui hoje, olha, gente, não tem como não passar. Eu faço um acompanhamento estatístico de tempos em tempos, o pessoal da secretaria está aí de testemunha. Eu vou lá e vejo quantos alunos aprovaram. Tantos alunos fizeram prova, tantos alunos aprovaram. Eu faço esse acompanhamento geralmente semestral. E eu digo para vocês, sem falsa modéstia, nas minhas disciplinas, o índice de aprovação é de 90%. O índice de aprovação é de 90%. De cada 10 de vocês, 9 passam na primeira tentativa. Enfim, na primeira prova que vocês marcam comigo, na disciplina das quais eu faço parte. E cerca de 20% de vocês gabaritam na prova. Então, o que isso significa? Olha aí, ó. Parabéns. Viram só, gente? Vocês viram aí o depoimento da Lidiane? E nós nem combinamos nada, né, Lidiane? Isso aí foi espontâneo. Ela está dizendo que fez a prova e tirou 10. Então, viu, gente? Aí perguntem para a Lidiane se ela teve aula comigo antes. Ela vai dizer que sim, né? Provavelmente. Aí, ó, então, viu? É isso, gente. Isso aí é a prova viva daquilo que eu estou falando. A Lidiane está dando aqui o depoimento dela livre, espontâneo, avisando que para vocês, né, ela está dando, tive aula com o professor, fiz a prova, tirei 10. Então, língua portuguesa por si só é assim chatinho, né? Vocês veem que nos concursos públicos, por exemplo, o índice onde o pessoal geralmente, né, acaba achando a maior dificuldade e acaba reprovando é na disciplina de língua portuguesa, nos concursos públicos. E essa disciplina ela é usada como um referencial para... o cara foi muito bem na parte de matemática, muito bem na parte de história, muito bem na parte de legislação ali, né, conjunto de leis para poder exercer aquela função, mas a língua portuguesa ele foi mal. Ele não vai aprovar, gente, porque a língua portuguesa é critério de desempate. Eu tirei uma nota X lá, aí teve outros candidatos que tiraram aquela mesma nota. No critério de desempate, eles vão escolher quem foi melhor em língua portuguesa. Isso desde sempre, gente. Em qualquer concurso público, a língua portuguesa tem um peso bem maior do que as outras disciplinas. Tá? Então, por isso que a gente acaba sendo tão incisivo, né, com a língua portuguesa. E, claro, em contrapartida, por isso também que muitos alunos, muitos estudantes acabam achando a língua portuguesa... acaba virando aquele monstro, né, aquele monstrinho.
Qual é que é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é facilitar para vocês e transformar, desconstruir essa imagem do monstro, do monstrinho que seria a língua portuguesa, e transformar numa coisa muito fácil, assim, muito mais, não vou dizer assim fácil, mas muito mais tranquila, um pouco mais tranquila de manusear, de lidar com ela. Esse é o meu trabalho aqui, certo? Vamos desmistificar um pouco essa ideia do monstro, né? Esse bicho-papão que é a língua portuguesa. Em alguns casos acaba sendo mesmo. Mas vamos desmistificar um pouco isso, né? Então, o meu objetivo é trazê-la aqui de uma forma mais agradável, de uma forma mais palpável, de uma forma que vocês consigam lidar com mais facilidade, sem sofrência, tá? Deixa a sofrência para outras coisas, né? Deixa a sofrência para quando tiver lá um litrão do lado e tal, enfim. Certo? Vamos em frente então, gente. Vamos lá. Separei para vocês aqui esses conteúdos aqui, ó. Para a prova de vocês, muito provavelmente semana que vem, né? Deixa eu ver, hoje é dia 22. Muito provavelmente semana que vem vocês estarão fazendo provas, né? Já. Não sei dizer se de língua portuguesa já, mas algumas provas você já começa a fazer semana que vem, né? Vamos lá. Estamos em 7, 8 pessoas, é isso? Bem-vinda, Marília, bem-vindo todos aí, né? Temos aqui, deixa eu só acompanhar, dar uma rápida panorâmica aqui, né? Temos o Alessandro, Elias, Jackson, Lidiane, Luciana, Marília, Rodrigo, Trindade. Eu acho que a maioria de vocês aqui já teve aula comigo em outra disciplina, né? Ou no inglês 1, 2 ou 3, ou língua portuguesa 1, 2, né? Não só a Lidiane, né? Tenho a impressão que, eu tenho a impressão que todos vocês tiveram aulas comigo. Bom, vamos lá. Né? Os nomes não me são estranhos. Os nomes não são estranhos para mim. Vamos lá. Gente, separei os tópicos aqui para hoje, tá? Os tópicos que vão ser abordados na prova. Tem os tópicos envolvendo a parte gramatical, que é a parte que eu sempre considero a parte mais encardida, vamos dizer assim, né? É ou não é? A parte gramatical é a parte mais encardida. E depois tópicos envolvendo a parte da literatura, que eu considero mais tranquila. Até mesmo porque a parte da literatura, ela cruza com a parte da história, com a disciplina de história. Então, eu acho, isso é a minha opinião, né, gente? Vocês não devem, vocês podem, com todo o direito de discordar da minha opinião e ter a opinião de vocês. Mas eu acho a parte de literatura mais tranquila, né? Mas vamos lá. Então eu vou começar com a parte mais cascuda, que é a parte gramatical, né? E depois a gente deixa para a segunda parte da aula, já se encaminhando para o final, a parte da literatura, certo? Lembrando que a aula é dividida em 3 etapas nesse caso, né? É dividida na parte aqui gramatical, que eu vou começar agora, depois vem a parte da literatura, tá? E vem a parte final, onde eu faço assim, as considerações finais e passo aquelas 2 questões para vocês, que eu elaboro na hora, e passo para vocês e que vocês vão ter que responder lá naquele e-mail da escola, aulas, blá, 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 blá. E aí aquilo ali vai chancelar, vai efetivar a presença de vocês nessa aula de hoje, certo? Então, dividido em 3 partes. Alguma dúvida quanto a isso? Aí a gente já pode começar. Tá tranquilo? Lidiane, Jackson, Elias e os outros 5? É isso aí? Bom, beleza, vamos que vamos então. Começando a parte gramatical, tá? O primeiro tópico que nós vamos abordar, o primeiro tópico que a gente aborda aqui na parte gramatical eu vou escrever aqui, ó, isso aqui. O uso dos porquês. Isso aí, volta e meia, acaba meio que atrapalhando a gente às vezes, né? A gente às vezes acaba se confundindo, né? Então esse é o primeiro tópico, o uso dos porquês. Vamos lá. Vocês lembram? Para vocês se situarem dentro, no tempo e no espaço, para quem tiver com a apostila aí em mãos, professor, eu não tenho apostila aqui, como é que eu faço para achar? Não tem apostila em mãos? Faz o seguinte, vai lá no portal do aluno, aí acessa lá em aulas, e depois clica lá, vai ter lá a apostila para vocês
visualizarem ou baixarem, enfim, tá? Vai lá no portal do aluno, com o login e senha de vocês e tal. Acessam lá, chegam lá em aulas do EJA e tal. Clica na disciplina que é Língua Portuguesa 2, e aí vocês têm a apostila lá, para vocês visualizarem, abrirem ela ou baixarem, enfim, eu não sei. Alguns de vocês estão utilizando aparelho de celular, outros de vocês estão utilizando aí o notebook, né? Muito provavelmente PC, enfim. Vamos lá. Então, o uso dos porquês na apostila está na página 7. Ele começa na página 7, tá? Vamos dar uma olhadinha na página 7. Assim, ó, via de regra, tem o porquê da pergunta, o porquê da resposta. Assim, grosseiramente falando, tem o porquê da pergunta, o porquê da resposta, né? Geralmente assim, né? O porquê da pergunta, o porquê da resposta, o porquê que vem em final de frase. Tem aquele porquê que vem em final de frase. Realmente, via de regra, geralmente é assim. Mas vamos agora ver um por um deles, tá, gente? Vamos ver um por um deles. Se chegar um momento em que eu estiver indo muito rápido, estiver falando muito rápido, porque eu tenho esse defeito de fábrica, né? Eu começo a me empolgar, começo a falar muito rápido. Aí vocês, opa, só um pouquinho, professor, eu não entendi aquela parte. Não tem problema, eu paro, dou aquela respirada, né? E aí a gente retoma, né? Então, página 7 da apostila, ali, ó. Temos ali página 7. Deixa eu confirmar se é página 7 mesmo. Isso mesmo. Temos ali página 7. Aí o primeiro porquê que aparece é o porquê junto e com acento. Ali na página 7, onde tem ali assim, ó, unidade 5, dificuldades ortográficas. Se acharam ali? Unidade 5, dificuldades ortográficas. Ali temos o primeiro porquê, que é o porquê junto e acentuado, né? Junto com acento. Olha o que fala ali, ó. Primeiramente diz assim, né, na abertura, na língua portuguesa, né, diz ali, né, há 4 maneiras. Tu está escrevendo? Tá, eu vou um pouquinho mais devagar então. Eu vou um pouquinho mais devagar. Claro, obviamente, tu não vai escrever tudo que eu estou falando, tu escreve assim os pontos chaves, né? Por exemplo, eu estou dizendo aqui, ó, na língua portuguesa há 4 maneiras diferentes de grafar o porquê. Então, tu bota um resumo assim, 4 porquês. Só escreve assim, 4 porquês. Aí tu já está situado no tempo, espaço. Olha só, o primeiro porquê é esse aqui, o porquê junto e com acento. Ele é junto, escrito assim, uma coisa só, porquê, e com acento circunflexo no E. Bom, esse porquê, ele é um substantivo. Primeira coisa, esse porquê, ele funciona na oração, naquilo que a gente está falando, como um substantivo. Aquela história, aí está o porquê da questão, né? Tipo, então tem aqui, ó, algo que fala aqui, ó. Ele é um substantivo, portanto, deverá ser usado quando surgir antes dele uma palavra modificadora, né? Um artigo, ou um pronome, né? Um numeral, né? Isso aí. E como ele é um substantivo, não esqueçam, né? Por esse porquê aí ser um substantivo, ele pode aparecer no plural, tá? Aliás, aí vai a primeira dica do prof. Tcharam! A primeira dica do prof é o seguinte, gente, na verdade, esse porquê é o único que admite plural. Esse porquê, o junto, com acento, que tem função de substantivo, ele é o único que admite plural. Os outros porquês, os outros 3 tipos de porquês, eles vêm sempre no singular. Tá aí a primeira dica para vocês. Prof. Leandro e suas dicas para provar. Então, esse porquê é o único que admite plural. Vamos lá. Aí tem aqui, ó, exemplo. Olha os exemplos aqui, ó. Ninguém sabe o porquê de tantos desdém. A mesma coisa que dizer, né? Ninguém sabe o porquê de tanta disfarçatez. Ninguém sabe o porquê de tanta, sei lá o quê, de tanta... Pode ser outras coisas. O porquê de tanta
confusão, ninguém sabe o porquê de tanta tragédia, ninguém sabe o porquê. Então, vendo ali, ó, aparece o artigo o antes dele, o artigo definido o. Ninguém sabe o porquê de tanta coisa. Ou então aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Tipo assim, tu tá querendo achar assim o que levou fulano a fazer tal coisa. Aí tu descobre, aí tá o porquê do fulano, né? Ter lá, sei lá, saído das redes sociais, ter trocado a senha dele, blá, blá, blá. Tá aí o porquê, né? Tá aí o motivo, né? Então, ele tem função de substantivo. Esse é o porquê junto e acentuado. Outro exemplo ali, ó. Esse exemplo aqui é meio esquisito, né? Quantos porquês? Pare de fazer-me perguntas. Eles escolheram uns exemplos aqui esquisitos, né? Mas, enfim, peguem também esse exemplo que eu dei, né? Aí está o porquê de tanta, sei lá, confusão. Aí está o porquê, né, do fulano ter se separado. Tá? Enfim, né? Vamos em frente. Gente, dúvidas com relação a esse primeiro porquê, podem perguntar. Lidiane, que está escrevendo, Jackson, que está acompanhando também, Elias e os outros 6. Dúvidas? Perguntem. Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Então tá, vamos lá. Vamos em frente. Agora vem o segundo porquê. Esse porquê é o porquê separado e com acento. Ele é separado e com acento. Muitos de vocês vão pensar assim, não, mas porque eu sei, esse é o porquê da pergunta. Mas não é só isso, gente. Atenção, segunda dica. O porquê separado e com acento, sim, ele é o porquê da pergunta. Mas cuidado, ele não é somente isso. Vamos lá, vamos destrinchar isso aqui. Olha só, ele é separado e com acento. Ele é a junção da preposição por com o substantivo que só é usado em... Olha só. Viram aqui? Que só é usado em final de frase. Ou seja, ele é o porquê da pergunta, mas cuidado, olha as armadilhas aí, né? As armadilhas estão em cada esquina, né? Língua portuguesa, gente, é um campo minado. Se alguém for da minha época aí, eu acho que não tem ninguém da minha geração, né? Teve uma banda aqui, gaúcha, né, de Porto Alegre, daqui, gaúcha, a chamada banda Bandaleira, dos anos 90. Anos 90? E eles tinham uma música chamada, que eles cantavam, Campo Minado, Campo Minado. Então, estejam atentos, né, porque a língua portuguesa é um campo minado. Vocês têm que estarem atentos, né, vocês têm que estar... Olha, gente, ligados em 220, em 380, você tem que estar mais ligado que o celular de preso. Tá? Você tem que ficar o tempo todo mais ligado que o celular de preso. Tá? Então é o seguinte. Ele é o porquê da pergunta, mas ele é daquelas perguntas onde a gente vai dar uma contundência maior, a gente vai dar um grau de responsabilidade, de pressão maior. Quer ver? Vamos entender isso na prática. Ó, se vocês olharem aqui, ó, nos exemplos, ó, uma coisa é tu perguntar para a pessoa, por que tu não me telefonou ontem? Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é tu perguntar, vem cá, tu não me telefonou ontem, por quê? Então, tu tá dando assim, tá colocando assim, tu tá botando uma pressão, tu tá colocando assim, tu tá colocando muito mais intensidade naquela tua pergunta, tá? Eu costumo dizer assim, é só imaginar uma sessão assim, ó, esse porquê é o porquê da polícia. A polícia, quando vai interrogar alguém, eles botam assim, um grau de pressão, porque é próprio, né, de investigação e coisa assim, interpelação, a polícia, ou um juiz, né, num tribunal, ou um advogado, enfim, durante uma audiência. Eles querem fazer o quê? Eles querem botar uma responsabilidade maior, uma pressão maior, eles vão dar uma contundência maior, uma intensidade maior naquela pergunta, para forçar com que a pessoa, né, fale a verdade, ou então para forçar com que se a pessoa vá mentir, ela já está sob pressão, ela já está psicologicamente, tipo assim,
com uma tendência muito grande a se contradizer no caso, gente. Então é esse. Esse porquê, eu costumo dizer para o pessoal não esquecer, esse aqui é o porquê que a polícia, assim, aquela coisa assim, né, que está assim, colocando mais contundência, assim, né? Então, olha os exemplos, ó. Você não me telefonou ontem por quê? Já tem uma outra entonação, né? Que nem eu digo pro pessoal, né? Quem é casado aí sabe muito bem disso, né? Tipo assim, tá, tu tá indo lá pra cozinha para atender essa ligação, por quê? Isso aí é pergunta típica de mulher, né? Não querendo ser machista, mas gente, elas são mais contundentes quanto a isso, né? Tá, tu tá indo até... Tá, tu deixou o celular virado com a tela para baixo, por quê? Isso aí é típico, né, gente? Não é... Enfim, os casados vão me entender e vão me dar razão. Né? Vamos em frente. Aí a pessoa... Aqui, ó, no exemplo aqui, ó. No exemplo que foi criado um diálogo. Você não me telefonou ontem por quê? Aí a pessoa responde. Ou seja, esse porquê ele pode também, em alguns casos, ele pode aparecer na resposta. Então ali, ó, nem eu sei porquê. Né? Foi usado o mesmo porquê. O conceito desse porquê, sim, ele é a junção da preposição por mais o substantivo que, tá? E ele só é usado, aí a dica super importante desse porquê, ele só é usado em final de frase. De novo, vou falar de novo. Ele só é usado em final de frase, tá? Por quê? Porque ele vai dar, né, uma contundência maior, um grau assim de intensidade, um grau inquisitório. É essa a palavra, né? Lembra lá da Inquisição na Idade Média, que vocês devem ter estudado em história para poder fazer a prova de história? Ele é inquisitório, ele tem um grau inquisitório muito maior. Né? Então ele é usado em final de frase. Tá? Conseguiu pegar, Lidiane Bittencourt? É Lidiane Bittencourt? Não. Lidiane. Conseguiu? Certo. Vamos em frente então. Gente, até aí tá tranquilo? Tá favorável? Tá, né? Beleza? Vamos em frente. Aí temos agora o terceiro porquê. Tá? O terceiro porquê, que é o... Deixa eu ver aqui qual é a ordem da apostila. Qual é o terceiro porquê? O porquê separado, mas só que sem acento. O outro que nós vimos era separado com acento. Esse é separado sem acento. Esse aqui sim, gente. Esse aqui vocês podem taxar como sendo o porquê da pergunta. O que começa a pergunta, né? Vai fazer uma pergunta que não quer dar assim, um grau de contundência, não quer botar muita pressão na pessoa, para quem tu vai perguntar. Aí tu está perguntando de uma forma mais light, né? Olha o que fala aqui, ó. Junção da preposição por com o pronome interrogativo que. Vou repetir, no caso tem a colega de vocês aí que está copiando, né? O que eu falo, escrevendo o que eu falo. Então esse porquê separado e sem acento, ele é a junção da preposição por com o pronome interrogativo que. Tá? E ele vem assim como uma função de tipo assim, por que motivo? Por qual razão? Né? E como eu falei, é o famoso porquê da pergunta. Só que aí, no caso, ele não vem no final da pergunta que nem o outro, ele vem no começo da pergunta. Olha só aqui o exemplo. Ó. Por que o professor faltou hoje? Por que o professor falou hoje? Ou então, se você tivesse uma pergunta, por que trocou o professor hoje? Por que não veio o outro professor? São perguntas, né? Não tem tanta não tem tanta intensidade, tanta contundência quanto se eu perguntasse, o professor faltou hoje por quê? Aí seria o outro porquê, aquele outro porquê que nós vimos antes, aquele no final da frase, no final da pergunta, acentuado. Esse aqui não, esse aqui é no começo da pergunta e sem acento. Por que o professor faltou hoje? É a mesma coisa que perguntar,
Por que razão, ou por qual razão, o professor faltou? Detalhe, ó, a gente rotula muito esse porquê como o porquê da pergunta. Agora ele pode aparecer em respostas, olha aqui, ó. Olha aqui na resposta, ó. Não sei por que o professor faltou hoje. É a mesma coisa que dizer, não sei por que motivo o professor faltou hoje. Então tá, cuidem desses rótulos, tá, gente? A gente costuma rotular o porquê, esse como sendo o porquê da pergunta só. Por isso que eu falei para vocês, lá no início eu falei, que existem as regras gerais, mas a língua portuguesa é um campo minado, né? Campo minado da bandalheira. Ele pode aparecer em respostas, tá? Não sei por que o professor faltou hoje. Então tá respondendo, não sei qual foi a razão, por que razão o professor faltou. Certo, gente? Tem outro exemplo ali, ó, que ele pode aparecer, ó. Olha ali, ó. O aperto por que passei foi terrível. É a mesma coisa dizer, o aperto pelo qual passei foi terrível. Ou seja, não é uma pergunta. Tem o porquê. Tem o porquê junto da resposta também. Mas tem esse porquê aqui também. Porque aqui ele tá. Olha esse exemplo aqui, ó. O aperto por que passei foi terrível. O aperto por que passei foi terrível. Ou seja, o aperto pelo qual eu passei foi terrível. Tá? O aperto pelo qual passei foi terrível. Tá? Ou seja, a causa, né? O motivo, substitui aqui o porquê pelo qual. Esse aperto pelo qual passei foi terrível. E vem aqui um outro aqui, ó, que deram um exemplo aqui, a causa porque o luto é nobilíssimo, né? A causa pela qual o luto é nobilíssimo. Então, usa esse porquê aqui, no caso, esse porquê separado e sem acento. Tá? Agora, gente, agora vem o porquê esse que a colega falou, o porquê junto e sem acento, tá? O porquê junto e sem acento. Olha só, o que diz aqui? Ele é uma conjunção. Lembram lá das conjunções? Tem as conjunções adversativas, conjunções explicativas, por aí vai, né? Que unem duas orações dentro do mesmo período, lembra? Então aqui, ó, ele é uma conjunção. Portanto, estará ligando duas orações, né? Acabei de falar, né? Vai acabar ligando duas orações, indicando ou causa, ou explicação, ou finalidade, né? Se for causa, no sentido de já que, se for explicação, no sentido de pois, portanto, né? E se for finalidade, no sentido de para que, né? Vamos lá, vamos exemplificar isso para que a gente fique mais familiarizado com ele, né, no caso, tá? Olha aqui, ó. Olha só. No primeiro exemplo, o espetáculo não ocorreu, vírgula, porque o cantor estava gripado. Tá? Nesse caso aqui, aí vamos encaixar aqui o que a colega perguntou. Foi a Lidiane que perguntou? Ah, eu achei que o porquê da resposta tem que ser junto e tal, sem acento. Foi isso, né, Lidiane? Se fosse aqui, ó, feita a pergunta, por que o espetáculo não ocorreu? Aí a resposta seria, o espetáculo não ocorreu porque o cantor estava gripado. Aí nós utilizaríamos esse porquê aqui junto, entendeu? Porque você está perguntando por que motivo, Então, o motivo pelo qual, então, a gente vai usar esse porquê junto aqui. Então, por isso que eu sei que lá nas séries iniciais, os professores cometem que para facilitar para as crianças, eles acabam depois
confundindo os adultos depois, mais tarde, né? Viu? Ô, professor. Oi. Tá, então esse porquê seria do porquê de uma pergunta e porquê seguido de uma resposta? Para simplificar ou não? Não necessariamente. Eu citei esse exemplo aqui, falando que ele pode aparecer para responder alguma coisa. Mas ele é mais usado, esse porquê, esse que a gente está vendo agora, esse que é junto e sem acento, em frases que tu não está assim, tu não está respondendo, tu está me informando, tipo assim, como é que agora? Uma frase afirmativa, né? Ó, o espetáculo não ocorreu, vírgula, porque o cantor estava Argumentando? queimado. Mas não necessariamente alguém estava perguntando aquilo, né? Eu quis já explicar, no caso. Tá? Mas também pode ser usado dessa forma, né? Desculpa, não entendi como é que é? Mas também é usado dessa forma. Exato. Também é usado dessa forma. Ah, é a Luciana que está falando, eu acho que fosse a Lidiane. Não. Tá bom. Certo? Aí outro exemplo ali, ó. Estudem porque consigam uma aprovação. É que a gente não usa muito isso no dia a dia, né? Esse estudem porque consigam uma aprovação é tipo, estudem para que consigam uma aprovação, né? E depois um outro exemplo que eles usaram ali também, né? Parem de falar porque está atrapalhando-me, né? Pare de falar, pois está atrapalhando-me, né? Ele não é muito usado, mas só para vocês saberem que ele existe, né? Com aquela função ali de finalidade, né? Certo? Gente, em relação aos porquês, deixa eu só confirmar aqui. Em relação aos porquês, o que vocês precisam saber para a prova é isso que eu passei para vocês, tá? Em relação aos porquês. Certo? Só confirmar aqui uma coisa. Não tá. Estava olhando na folha errada. Com relação aos porquês, o que vocês precisam saber é isso. Tá? Podemos ir para o próximo tópico? Vamos lá? Aí o próximo tópico que nós temos, já vimos os porquês, né? O conceito desse último porquê? Tá. O conceito desse último porquê desse porquê, que é junto e sem acento, ele é uma conjunção, ou seja, ele liga duas orações. Ele é uma conjunção, ele liga duas orações, tá? Então, ele é uma conjunção que vai estar ligando duas orações. E ao ligar duas orações, ele poderá estar indicando ou causa, ou explicação, ou finalidade. É isso que você precisa saber com relação a conceito. Fui muito rápido, Lidiane? Luciana? Não, Lidiane? É isso aí? Então, ele é uma conjunção, liga duas orações e podendo ter uma função de causa, explicação ou finalidade. Certo? Bom, gente, dito isso, como diria o Pedro Ernesto Denardim, nós vamos para o próximo tópico. E o próximo tópico trata de... Deixa eu ver aqui que eu separei aqui, para seguir a pauta aqui. Agora é mais fácil. Eu deixei para falar sobre os porquês que eu sabia que ia tomar mais tempo e ia ser um pouquinho mais encardido. Então agora aqui, ó, agora é mais fácil. E vamos ver, talvez vocês já estejam bem afiados nisso aí, né? E aí eu nem preciso falar quase. Né? Vamos ver aqui. Tá aí o tópico. Onde e aonde? Você sabe em que situações que se usa um e em que situação que se usa o outro? Eu vejo no dia a dia as pessoas trocando direto. Principalmente no linguajar do dia a dia, na língua falada. Na língua falada, o pessoal direto troca isso aí. E é bem fácil, gente, de saber o certo. O onde e o aonde, né? Porque num caso é correto usar um, no outro caso é incorreto usar aquele. Em alguns casos é correto usar o onde, em outros casos é incorreto, é errado usar o onde. E a mesma coisa vale para o aonde. Alguém arrisca? Jackson, Luciana, Lidiane, Elias,
Quem mais? Alessandro, Luciana, Marília, Nacheli. Alguém arrisca? Gente, não tenham medo de serem felizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um de vocês aí arrisca? Não tenham medo de errar, gente. Errar faz parte da vida. É o seguinte, gente, muito simples. Boa 02. Não, é o seguinte, gente, ó. Vamos lá. Onde está sempre linkado, está sempre vinculado a ponto de origem, ponto de partida, ponto fixo. Gravem isso. Onde está sempre conectado a ponto de origem, ou lugar de origem, ponto fixo, ponto de partida. Tá? Ele está sempre vinculado a isso, tá? O termo onde. Por isso que a gente fala, ei, de onde é que tu é? De onde você veio? Onde você nasceu? Por quê? Ponto fixo, ponto de partida, ponto de origem, tá? Onde você nasceu? Onde é que fica a rua tal? Onde é que vai ser o churrasco? Começa a falar de comida agora. Gente, não leve a mal, eu não almocei. Vocês já almoçaram. Eu não almocei justamente para poder estar aqui no horário certo e tal. Vamos lá. Então, onde está o dinheiro? Gato comeu, gato comeu. O onde está relacionado sempre com ponto fixo, ponto de origem, ponto de partida. Já o aonde é o contrário. O aonde está vinculado a um ponto futuro, a um ponto de destino, no caso, e ele está, ao contrário do onde, ele está vinculado a movimento, e não ponto fixo, a movimento. Ou seja, é o típico exemplo que eu dou sempre, né? Eu estou aqui falando com vocês, eu me levanto, do nada aqui eu levanto e saio. O que vocês vão pensar? Ou o que vocês vão comentar entre vocês aí? Aonde é que o professor vai? Aonde é que o professor vai? E está correto, porque aonde está vinculado a movimento, ponto futuro. Eu estou me deslocando para algum lugar. Então, aonde? Tá? E a gente costuma trocar também. Onde é que tu vai? Não, aonde que tu vai? Tá? Onde é que o professor foi? Né? Aí sim. E a super dica que eu dou para vocês agora. Vocês, pegando essa dica, vocês nunca, mas nunca mais em toda a vida de vocês, olha né, a responsa dessa dica, desse enunciado. Nunca mais, pelo menos nessa existência, né, mesmo que vocês acreditem em outras vidas, pelo menos nessa existência aqui, eu garanto para vocês, eu assino embaixo, que vocês nunca mais vão errar a questão do onde e do aonde. Estão preparados para a dica? A dica é a seguinte. Quando vocês puderem substituir por para onde, naquilo que vocês vão falar ou naquilo que vocês vão escrever, se vocês puderem substituir por para onde, e continua com o mesmo sentido, não vai alterar, não vai ficar sem sentido a frase, significa dizer que ali vocês têm que usar o aonde. Pegaram a dica? Toda vez que vocês puderem substituir por para onde, ou para onde, enfim, significa que ali o correto é usar aonde. E o contrário também é verdadeiro. Se vocês não conseguirem substituir, se vocês trocarem por para onde, e aí forem ler com para onde, e aí a frase, aquilo que vocês vão dizer fica meio sem sentido, aí significa que ali vocês têm que usar onde. Pegaram a dica?
Quer que eu escreva aqui embaixo, resumidamente? Vou escrever aqui resumidamente. Resumidamente, se vocês podem substituir por para onde, ou para onde, significa dizer que vocês têm que usar ali aonde. Se vocês não conseguem, substituir por para onde, aí significa dizer que ali, opa, aí significa dizer que ali vocês têm que usar onde. É isso. Pegaram a dica? Pegaram a super dica? Se você consegue substituir por para onde na frase, naquilo que vocês vão dizer, tem que usar aonde. Se você não consegue substituir por para onde ou para onde, aí vocês têm que usar onde. Querem um exemplo? Vamos pegar como exemplo lá o caso de lugar de nascimento, onde é que a pessoa é. Eu pergunto, onde você nasceu? Tá? É isso, né? É o correto. E por que não, você não pode botar ali aonde você nasceu, que está errado? Porque não dá para substituir por para onde. Você não precisa dizer assim, ó, para onde você nasceu. Né? Para onde você nasceu? Está errado? Fica sem sentido. Então significa que ali você não pode usar aonde, você tem que usar onde. Por isso que o certo ali é usar onde você nasceu. Agora no caso aqui do professor levantar e sair, né? O professor Prado aqui levantar e sair. Ali o correto é usar aonde. Por quê? Porque você pode substituir por para onde. Para onde o professor vai? Para onde o professor vai? Viram? Então é tranquilo, gente, a questão do onde e para e aonde. Opa, o que eu fiz aqui? Acabei tirando. Tá, voltei. Tranquilo, gente. O onde e o aonde é isso aí que vocês precisam saber. E vai cair na prova. Certo? Beleza? Ficou alguma dúvida? Esse é mais tranquilo, né? Vamos em frente, então. Vamos em frente, que agora o tópico trata-se de... Aqui, ó. Esse é o próximo tópico. O próximo tópico aqui trata de... que eu considero tranquilo também, mas vamos lá, vamos discuti-lo. O uso do mal e do mal. Vocês sabem tranquilamente isso aí? Corretamente quando usar mal e quando usar mal. Sabem? Luciana, Lidiane, Jackson, Elias, pessoal aí. A Marília, Nacheli. E aí? Tranquilamente, sabem quando usar mal e quando usar mal? O lobo ele é mal ou ele é mal? Tá legal, bacana, tá sendo sincera. Funciona assim, ó, Lidiane, e para todo mundo, para os outros aí que estiverem com dúvida. Primeiramente, o mal com U, ele é um adjetivo. Ele é um adjetivo, né? O que é o adjetivo? Vocês aprenderam, né? O que é adjetivo como classe de palavras lá nas séries iniciais? Adjetivo, ele é uma... Lá eles ensinaram a gente que ele era uma qualidade do sujeito. Na realidade, o adjetivo, ele é uma qualidade do sujeito, ou do substantivo, enfim. Mas ele é mais que isso, é mais abrangente a coisa. Ele é, na realidade, uma característica do sujeito ou do substantivo, enfim. Tá? É uma característica, porque se a gente falar qualidade, a gente está falando só qualidade são coisas boas, né? E às vezes o adjetivo ele pode ser uma coisa ruim. Assim como bom, bacana, honesto, trabalhador são adjetivos, pode ser adjetivos. Preguiçoso, vagabundo, sem vergonha também são adjetivos. E não são adjetivos legais, né? Não são, né? Então, o adjetivo ele não é sinônimo necessariamente de qualidade. O adjetivo ele é característica do substantivo. Tá? Então, vamos lá. Mal, com U, né?
M-A-U é um adjetivo. Tanto é que o contrário dele é bom. Né? Um homem bom, um homem mau. Né? Um bom rapaz, um mau rapaz. Um bom sujeito, um mau sujeito. Tá? Então, em resumo, toda vez que o contrário for bom, é porque a gente tem que usar mal. M-A-U. Então, adjetivo, um adjetivo antônimo de outro adjetivo. Tá? Para não se perder. Agora, o outro mal, é o mal com L, né? Ele é um substantivo. Lembrem, a eterna luta do bem contra o mal. Mas ele pode ser também, além dele ser um substantivo, ele pode ser um advérbio. Enfim, ele pode aparecer em outros casos, tipo assim, fulano está mal acostumado. Tu está deixando ela mal acostumada. Né? Tem até uma música, né? Mal acostumado, você me deixou mal acostumado pelo seu amor. Esse mal acostumado da música que eu não lembro de quem é essa música, acho que é do Mal acostumado, que é o contrário de bem acostumado. Ou seja, em outras palavras, vou escrever aqui para vocês aqui, para ficar clara essa regra. Toda vez que o contrário for bom, bom, significa que a gente tem que usar como aí, em vez de mal e mal, a gente tem que usar mal. Ou seja, um adjetivo contrariando, servindo de antônimo para outro adjetivo. Agora, toda vez que for um substantivo, a eterna luta do bem contra o mal, então bem, mal, ou então, eu não estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal, aí é diferente, a gente vai fazer aqui, bem, então o contrário de bem vai ser... E é bem tranquilo de gravar isso aí, gente, tinha uma música do Caetano Veloso, antigamente, que ele cantava Meu bem, meu zen, meu mal, meu bem. E o nome da música, o título da música era Meu bem, vírgula, meu mal. Ou Meu bem, barra, meu mal. É isso aí. Então, se está em dúvidas entre mal e mal, faça esse exercício de raciocínio. Peraí, porque eu estou falando aqui, se eu fosse falar o contrário, eu iria dizer bom ou eu iria dizer bem? Se eu ia dizer bom, então aqui eu tenho que usar mal. Se eu ia dizer bem, para fazer o contrário disso que eu quero dizer aqui, então o correto é usar mal. É isso. Tá? Dúvidas com relação a bem e mal, gente? E bom ou mal? Eu costumo fazer uma brincadeira com o pessoal, né? Tipo assim, na frase mal raiou o dia, apareceu o lobo mau, queixando-se de estar passando mal. E aí? Mal raiou o dia, aparece um lobo mau, queixando-se de estar passando mal. Se vocês gravarem isso aí, vocês nunca mais vão errar. O mal raiou o dia, M-A-L, porque é a mesma coisa que dizer assim, nem bem raiou o dia. Então, mal raiou o dia, apareceu o lobo mau, M-A-U, porque ele não é um lobo bom, né, segundo a história, enfim, queixando-se que estava sentindo, que estava passando mal. Ou seja, ele não estava passando bem, então ele estava passando mal. Certo? Fazendo esse exercício de raciocínio, vocês nunca mais vão errar, nunca mais vão ter dúvidas. Certo, gente? Entendido, então, a questão do bem e do mal? Beleza? Super, super duper. Vamos em frente, então. Agora aqui, Agora a questão do... Vamos lá, esse aqui, Esse aqui também é bem tranquilo, acredito eu. Mas a gente vive fazendo confusão na hora de falar. Na hora de falar, a gente sempre... Geralmente a gente erra na hora de falar.
E vai cair na prova. E é tão fácil, e a gente erra direto na hora de falar. O mas e o mais. É ou não é? Uma pessoa vem e fala assim pra ti, tem que fazer tal coisa, sei lá, levantar tal hora. Se tá mais, não sei o que. Pô, se tá mais, tá errado. Né? Aí a pessoa te mostra uns números aí e tal, que tu tem que. Aí tu. É mais, não sei o que. Não é mas. Ou seja, o mas é uma conjunção adversativa. Tipo, queria muito passear, mas não tinha dinheiro. E nessa frase a gente faria, né, usando esse vício que a gente tem de trocar, né, a gente diria, queria viajar, mas queria passear, mas não tinha dinheiro. Não é mais, é mas. Tá? Ele acaba sendo mais um vício de linguagem, né? Essa questão assim da troca do mas pelo mais, tá? O mais a gente vai usar para outras coisas, né? Tipo assim, o fulano foi quem mais estudou para a prova. Sei lá, a Lidiane foi quem mais fez perguntas. Desculpa te usar como exemplo, mas surgiu agora, né? A menina que mais perguntou, né, por conta de estar anotando ali e tal, foi a Lidiane. Foi quem mais perguntou. Né? A turma de sábado foi a turma que mais participou. E assim vai. Então, acredito eu que é muito tranquilo, né? A questão do mas e do mais. Tá? É só questão de prestar atenção, mas como vai cair na prova, eu estou passando para vocês. Certo? Dúvidas aí, gente? Tá tranquilo? Vamos em frente aqui, então. Agora, temos a questão do... Esse aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Deixa eu ver aqui. Você sabe quando usar um e quando usar outro? Para quem quiser acompanhar isso aí, está na página da apostila, na página 8, tá? Página 8 da apostila. Página 8. Página 8. Ali também aparecia ali onde, mal e mal, e mas e mais. Página 8 da apostila ali, ó. O A com H e o A sem H. Tá? Vamos lá. Primeiramente, que o A com H, ele é do verbo haver, gente. Tá? E olha o que diz na apostila aqui, ó. Deixa eu voltar a câmera. Olha o que diz na apostila com relação ao A com H. Olha só aqui, ó. Diz aqui, ó. É usado para indicar um tempo já transcorrido. O A com H. Tempo já transcorrido. Ou seja, sempre o A com H está associado a tempo decorrido já. Algo que já aconteceu, mesmo que tenha acontecido 1 minuto atrás. Tá? 1 minuto atrás, ou se for 1 ano atrás, ou se for no tempo dos dinossauros, há milhões de anos atrás, na época, sei lá, Jurássica, ou alguma coisa lá da era Paleozoica, ou da época Mesozoica, tá? A pré-história. Pode ter sido assim, há milhões de anos atrás, pode ter sido há 5 minutos atrás. A gente vai usar o A com H, ou seja, tempo transcorrido. E outra, ele pode ser substituído por faz. Ele pode ser substituído por faz. Tipo assim, ó, se eu digo assim, ó, eu trabalho aqui há 2 anos. É no mesmo sentido de eu dizer que, ó, faz 2 anos que eu trabalho aqui. Eu trabalho aqui faz 2 anos. Né? Faz 2 anos que eu trabalho aqui. Já faz um tempo que eu trabalho aqui. Ou seja, há tempo que eu trabalho aqui. Há tempos que eu trabalho aqui. Então, o A com H pode ser substituído pelo faz. E ele sempre está vinculado a tempo decorrido, tempo passado. Tá? Nem que esse passado tenha sido há 1 minuto atrás. Né? Pode ter sido há 1 minuto atrás,
não importa se tenha sido há milhões de anos atrás. Tá? Tranquilo, gente? Aqui um exemplo aqui, ó. Há um ano as coisas eram bem diferentes entre eles. Hoje faz um ano isso. Então, há um ano, tipo assim, há um ano atrás, nesse sentido. Aqui, ó, não o vejo há meses, ou seja, faz meses que eu não o vejo. Então, nem sei como está agora. Tranquila a questão do A com H? Vamos para o A sem H. Usado é o contrário. Para duas coisas, ou para tempo futuro, nem que o futuro seja daqui a 1 minuto, ou seja, o futuro daqui a 2 anos, ou também para indicar distância, né? Olha só aqui, ó. Espero estar na Europa daqui a 2 meses. Daqui a 2 meses. Então, o A sem H. Daqui a 2 meses. Essa aula vai terminar daqui a 1 hora. Também, mesma coisa. Talvez um pouquinho antes. Depois aqui, ó. Outro exemplo. De hoje a 1 semana responderei a proposta. E aqui, caracterizando o exemplo dele em distâncias, né, e tal. O próximo retorno fica a 2 quilômetros. Né? Tá aí. O uso do A sem H. Gente, ficou dúvidas com relação a esse aí? Ele está na página, falei, né? Página 8 da apostila, bem embaixo. Certo? Tá tranquilo? Tranquilo? Bom, pessoal, então com relação ao A e o A, é isso aí. O A com H pode ser substituído por faz, sempre que ele puder ser substituído por faz, vai ser o A com H, e ele se refere a tempo decorrido, tempo passado, não importa se passado há pouquinho tempo ou passado há milhões de anos. E o outro A sem H para tempo futuro ou para assim, indicar distância, no caso. Certo? Vamos em frente? Tá dando para acompanhar tranquilo, gente? Eu sei que vocês que já almoçaram, para vocês que já almoçaram, eu sei que dá uma bobeirinha depois do almoço, né? Então, por isso que eu tento fazer assim, tentar tornar o mais dinâmico possível a aula. Certo? Vamos lá, mais dinâmica possível. Obrigado, Marília, pelo feedback. Vamos lá. Aí temos o próximo tópico que eu assinalei. Obrigado. Espalhe. Já vimos, então, usos dos porquês, né? Onde, aonde, mal e mal, a e a, mas e mais. Agora vem aqui uma coisa interessante. Página 8 também, gente, ó. Página 8. É na página 8? Espera aí. Só um pouquinho. Página 8, tá certo. Na página 8 nós temos ali essa questão aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, eu vou escrever para vocês. E aí nós vamos abrir esse tópico lá. Porque isso aqui vai aparecer na prova também. Aliás, o que eu estou passando para vocês é o que vai aparecer na prova. Vamos lá. Isso aqui. Tá. Esse outro aqui. Tá. Só um pouquinho, deixa eu ajeitar melhor isso aqui. Aí. Eita. Tá. Agora esse aqui. E finalmente, opa, esse aqui. Esse aqui. Bueno, vamos em frente. Pegaram aí, né? Tá na página 8 também, né? Seção, secção e seção. É isso aí mesmo. E nós vamos falar sobre eles aqui agora, porque eles vão aparecer na prova numa questão muito interessante. Deixa eu ver como é que é a questão, só para ter uma ideia, o tipo de questão. Eu tinha feito uma anotação aqui nos meus alfarrábios. E... Espera aí.
Aqui, Isso aí. Isso aí. Então, por isso que vocês têm que saber, né? Porque vai ser perguntado sobre uma delas, então é bom que vocês saibam elas todas. Vamos lá. O primeiro seção ali, né, que é CESSAUTIO, aquele primeiro seção ali, ele é no sentido de ceder, conceder, oferecer, dar, né, de doação, né? Então, ceder, conceder, oferecer, dar, tá? Aí vem ali um exemplo, fizemos a cessão de todos os bens ao chefe da casa, ou seja, mesmo dizer, fizemos a doação, oferecemos, né, ceder, né, a gente deu, né, os bens, todos os bens ao chefe da casa. Então, fizemos a cessão de todos os bens. No sentido de ceder, conceder, dar, né, doar, enfim. E depois ali, outro exemplo. Finalmente, o governo resolveu fazer a cessão dos prédios aos menores. Poderia botar aos antigos proprietários, né, para ficar melhor essa frase. Finalmente, o governo resolveu fazer a cessão. Ou seja, finalmente o governo resolveu fazer né, dar, conceder, né, os prédios aos donos, enfim. Tá? Essa é a primeira seção, a seção CESSAUTIO. Ela é no sentido de dar, ceder, né, conceder e tal. Aí vem a segunda seção, que essa aí eu acho que é muito mais familiar para vocês, né? A segunda seção ali, SESSAUTIO. E ela tem um sentido de intervalo de duração, né? Quem nunca, né? A sessão tal do cinema. Tal filme está passando na sessão das 8. Tal filme só está passando na sessão das 10. Ou seja, naquele intervalo de tempo das 10 à meia-noite, sei lá, era que passava um filme aquele que eu queria ver. E esse filme aqui no cinema tal, esse aqui só está passando na sessão das 4. Então, na sessão da tarde, das 4 às 6. Agora eu acabei falando da sessão da tarde, né? Quem nunca, né? Quem nunca de nós aqui que assistiu a sessão da tarde? Lembra da sessão da tarde? Alguns, eu não sei vocês, mas talvez os pais de vocês, né? De alguns de vocês. Então, né? Sessão da tarde, nostalgia, exatamente. E antes disso, né? Eu que já não cozinho na primeira fervura, né, gente? Eu tenho, graças a Deus, não tenho problema nenhum em falar a minha idade, eu tenho 55 bons, bem vividos anos. Né? Eu sou 5.5, daqui a 2 meses 5.6. Daqui a 2 meses 5.6. Então, eu que sou do tempo do EPA, eu lembro que tinha também a sessão matiné. Aos domingos nós podíamos ir ao cinema assistir no Cine Rex, lá em Canoas, né, eu lembro. A sessão matiné, que era a que nós podíamos assistir, né, a gurizada, né, de 10, 11 anos, 12. Né, um tempo que o país não era essa baderna. Enfim, mas deixa pra lá, vamos em frente. A sessão matiné, a sessão da tarde, mas também existe a sessão, né, os políticos eles estão em sessão para votação de tal lei lá. Se eles estão em votação é para uma lei que favoreça eles, claro. Né? Sempre assim. Então aqui, ó, exemplos para sessão. Esse tipo de sessão, que significa Aí é que tá, não, aquela lá é diferente, aquela nós vamos falar dela daqui a pouco, aquela lá é a secção. Já vamos falar sobre ela daqui a pouco. Vamos lá. Então, essa sessão aqui, intervalo de duração, ó, exemplo, ó, a Câmara dos Deputados reuniu-se em sessão extraordinária. Eles adoram fazer isso para poder ganhar mais, né? Sessão extraordinária rende mais para eles. E aqui, ó, última sessão do cinema, que nós estávamos falando agora há pouco. Né? Agora vem essa que quem? A Luciana ou a Ligiane perguntou? Uma de vocês aí perguntou agora há pouco, né? Agora, um minuto atrás. A questão da sessão eleitoral. Alguém tem o título eleitor aí em mãos? Que você tem lá, né? Zona, que não é aquilo que os maldosos pensam, tá? Tem zona, sessão. O título eleitoral da gente é dividido em, se não me engano, em 3 partes, né?
Tem o número do título e tal, aí tem a zona eleitoral na qual a gente vota. Aí tem a seção. Tem mais uma coisa, não tem? Bom, enfim. Mas enfim, respondendo à questão que alguém que perguntou, se encaixa nisso aqui, ó, porque seção com cedilha ou secção são as mesmas coisas, tá? Significa parte, segmento, subdivisão. Por isso que eu falei que essa sessão eleitoral, sessão eleitoreira, ou não sei o quê, se encaixa nesse aqui, né? É parte, é segmento, é uma subdivisão, uma repartição. Se você for numa loja, vai lá no setor de cobrança, ou então na seção de cobrança. É uma parte da loja que cuida da cobrança. Tá? Ou então, eu lembro que eu usava lojas grandes de departamentos, né? A pessoa costumava dizer, vai lá na seção dos brinquedos. Né? É ou não é? É um segmento, é uma parte dentro da loja que cuida dos brinquedos. Pode ser dentro de uma empresa também, né? Vai lá na seção... O fulano lá trabalha na seção. Isso é muito usado quem é funcionário público, né? Que trabalha em repartição grande, né? Ele trabalha lá na minha seção. Tá? Então é essa seção aí, com cedilha, altil, ou então com C e depois o cedilha altil. Aí tem exemplos aqui, ó. Você já leu a seção de economia? A parte de economia que está dentro do jornal? Então, você já leu a seção de economia? Não, o fulano escreve uma coluna na seção de... Ele tem uma coluna na seção de moda, na seção de sei lá o que. Não, o fulano ele escreve na seção de esporte, né, no caderno de esporte, na seção de esporte. Depois, dirige a seção de cobrança, um exemplo que eu dei antes, né? Então, é essa seção aí. Então, respondendo a pergunta aí da Lidiane, da Luciane, ou da... Quem foi que perguntou? Tá aí a resposta. Foi a Lidiane. Tá? Vamos em frente aqui, então. Então, seção, seção e seção, ou seção, seção, secção e seção, está entendido, né? Porque vai ter uma questão especificamente sobre isso. Então, vocês têm que saber. Então, aliás, as coisas que eu estou passando para vocês são as coisas que vocês têm que saber para a prova. Certo, gente? Tranquilo? Aí, deixa eu ver aqui. Porque, onde, mal, seção, mais. Aí, o que acontece? Deixa eu ver de novo aqui. Tá. Gente, com relação à parte gramatical da prova, vejam bem o que eu estou falando. Em relação à parte gramatical da prova, das dificuldades ortográficas e tal, o que vai aparecer na prova em relação a essa parte é isso aí que eu acabei de passar para vocês. Tá? É isso aí que eu acabei de passar para vocês. Agora, o que nós vamos ver é a segunda parte. Eu falei para vocês, quem começou desde o início ali comigo, né, desde o começo da aula, que a aula de hoje, né, ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira parte é essa parte gramatical, que nós acabamos nesse momento, né? O simulado dá uma boa reforçada, é isso aí. Então, a primeira parte foi aqui, essa parte gramatical. A segunda parte nós vamos entrar agora, que é a parte de literatura. Ela vai ser, acredito eu, mais tranquila. Tá? Tanto é que você pode ver, né? Ela é mais tranquila, assim. Porque nós vamos ter menos tempo para... Passo para vocês as 2 questões, as quais vocês irão responder para aquele e-mail que tem na escola, né? O aulas@colégio-único, certo? Vamos lá então, vamos entrar então na segunda parte da aula, que é a parte de literatura. Eu sei que na apostila lá vocês têm a parte de literatura falando em iluminismo, arcadismo, romantismo, o que mais? Acho que tem mais coisa aí.
Olha só. E fala-se muita coisa, né? O movimento que começou na Europa, assim, 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 aí depois veio para o Brasil, blá, 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 né? Iluminismo, arcadismo, romantismo e tal. Bom, vocês vão ter que se ater a esses tópicos que eu vou passar aqui, ó. Eu já vou escrever os tópicos que nós vamos abordar aqui em termos de literatura, tá? A segunda parte da prova, então, envolvendo literatura, os tópicos serão esses aqui, ó. Opa! Arcadismo, aí nós vamos falar sobre quando é que ele começou, ele veio contrapondo qual movimento, principais, né, ícones e, agora que vem o principal, as características do movimento. Bom, e depois vamos falar também sobre romantismo. Características, blá blá blá, os ícones do romantismo e, na continuação, um ícone em especial, porque fica na prova. Certo? Gente, para quem está acompanhando a apostila, o arcadismo está lá na página 9, é isso? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Página 10. Não? Opa, desculpa, gente. Página 11 começa o arcadismo. Isso mesmo, boa, Jackson. Página 11, tá? Temos que entender primeiro o arcadismo, tá? Onde é que se veio esse nome arcadismo, arcade, né? Arcade, né? Esse termo vem lá da Grécia Antiga, né? Sempre a Grécia Antiga, né? Vem lá da Grécia Antiga, né? Da Arcádia, né? Que dá origem ao arcadismo. E ali, como diz no próprio, na própria apostila de vocês, né? Fala ali, né? Ele designa uma sociedade literária típica da última fase do classicismo, né? Houve lá o classicismo, depois do classicismo, o próximo movimento que vem, sempre aquela história, né? Tem um movimento, aquele tempo o movimento vai, atinge o auge, depois vai enfraquecendo, aí começam a vir novas tendências, acaba aquele ali, vem um outro movimento. Geralmente o próximo movimento vem contrapondo, assim, né? O movimento anterior. Geralmente é assim, tá? Aquilo que servia agora não serve mais, agora o moderno é tal coisa. Daqui a pouco aquele moderno deixa de ser moderno, passa a ser obsoleto, vem outra coisa que é mais moderna. Enfim, é assim que funciona. Assim é a sociedade, assim caminha a humanidade. Assim caminha a humanidade. Vamos lá. Manifestações, ali fala bem, manifestações da estética arcádica começam a ocorrer no Brasil na segunda metade do século XVIII. Segunda metade do século XVIII. Ali, ó, 1768 e tal. Bom, isso aí só para vocês se situarem no tempo e no espaço, tá? Porque o que realmente vai ser pedido, agora que vem, o que realmente vai ser pedido na prova em relação a arcadismo é o que eu vou falar agora. Características. Então, se vocês tiverem aí marca-texto, se vocês tiverem um lápis na mão, enfim, vão lá na apostila de vocês, ou então, quem tiver como a Lidiane aí, com seus alfarrados aí, né, anotem, né, bota assim, arcadismo, aí bota assim, uma certa características, porque na prova, o que vai ser pedido sobre arcadismo são as características. Vamos ver as características do arcadismo, então. Vamos lá. Vamos virar a página aqui, né? Olha ali. Em duas etapas, ele é falado, são faladas as características do arcadismo na apostila, em duas etapas. Primeira etapa. Ali, ó. Fala ali na página 12. Página 12. Então,
ali, página 12. Olha só o que diz ali, ó, características do arcadismo. Olha só. Ali na página 12 ele fala assim, ó, seção 7, características do arcadismo. Aí tá assim, ó. O desejo da natureza. Desejo da natureza. Tá? Eu substituiria aqui por desejo pela natureza, tá? Em vez de desejo da natureza. Desejo pela natureza, tá? Realização da poesia pastoril. Realização da poesia pastoril, ou seja, aquela poesia cujo tema sempre envolvia a vida no campo, a vida bucólica, né? Vida bucólica igual vida no campo, né? Então a poesia baseada na vida pastoril, naquela vida no campo, aquela vida simples no campo lá, né? Ordenhando as vacas, cuidando dos rebanhos, cuidando da plantação, cuidando do pomar, né? Tratando dos animais, tratando da lida no campo, né? Buscar, sei lá, pasto, forragem para o gado, não sei o que, aquelas coisas assim, né? Então, as coisas do campo, preparar a terra para o plantio e tal. Então, a poesia é baseada nessas coisas, né? Baseadas as poesias dessa época do arcadismo nas coisas do campo, né? Nas coisas voltadas à natureza. Belo rio, belo regato de águas cristalinas, blá, 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 blá. Aquelas coisas assim, tá? Natureza bela e silenciosa, que meus sentimentos arrebata e traz. Gostaram? Só que eu não sei dizer para vocês, eu não lembro quem é o autor. Mas enfim, eu lembro desse poema. Cada vez que eu falo de coisas bucólicas, de natureza e tal, eu lembro desse poema. Natureza bela e misteriosa, que meus sentimentos arrebata e traz. Vamos lá. Ali, ó. Reverência ao bucolismo. Reverenciar algo é tu, né? Engrandecer aquilo, né? Elogiar aquilo, fazer reverências, né? No caso. Então, reverência ao bucolismo. O bucolismo, já falei agora há pouco, né? A vida no campo, né? A vida pastoril, a vida simples no campo. São traços marcantes na literatura arcádica, disposta a fazer valer a simplicidade. Olha só o que fala aqui, ó. Disposta a fazer valer a simplicidade perdida no barroco. Lembra que no barroco era tudo o contrário? No barroco era tudo assim, né, aqueles conflitos, né, do homem com a crença, com Deus, não sei o que e tal, na arquitetura, nas esculturas, aquelas coisas muito trabalhadas, né, carregadas, pesadas, né? O arcadismo, no contrário, aquela coisa mais leve. Lembra que eu falei no início da coisa aqui, eu falei para vocês, sempre um movimento que chega, ele vem para contrapor, para fazer ideias contrárias ao movimento anterior. É assim que funciona. Se nós pararmos para pensar, gente, se a gente parar para pensar, a humanidade é assim em todos os sentidos, né? Não acontece em 4 em 4 anos que vem os caras prometendo, não, chega da política velha, vamos fazer tudo novo. Mas eles prometem, né? Porque a gente sempre anseia por algo novo, né? Embora, infelizmente, na política a gente não consiga isso, enfim. Mas nos movimentos aqui, né, literários, a gente vê isso, tá? Na prática. Então, características do arcadismo: a simplicidade, a vida no campo. O que mais? Que vimos aí. Parece um pouquinho, deixa eu virar a página aqui. Desejo das coisas da natureza, né? Realização da poesia pastoril, reverência ao bucolismo, né? Isso aí, características do arcadismo. Tá tranquilo até aí, gente? Eu disse para vocês que tinha uma outra... tá. E complementando aqui a questão do arcadismo, né? Isso aí que eu falei que é características gerais do arcadismo.
Agora, características mais específicas ao Brasil do arcadismo, aí é aqui, ó, página 13. Página 13. Primeiramente, falamos das características gerais do arcadismo. Aí depois, com referência ao Brasil, se for perguntado assim, em relação ao Brasil, tal, né? Aí tem aqui na página 13, né? Apego aos valores da terra. Apego aos valores da terra. Incorporação do elemento indígena, né? Então entra o indígena, né, dentro desse, no universo do arcadismo, né? O indígena, por quê? Porque haviam indígenas aqui. E sátira política, né? Começou a coisa, começou a política, né? Sátira política. Então, a título de conhecimento, para vocês saberem que, especificamente no Brasil, o arcadismo, além daquelas características gerais ali de vida no campo, apego às coisas simples da vida do campo, da poesia pastoril e blá blá blá, tem também isso aqui, né? Apego aos valores da terra, que aí tá, tem a ver com o bucolismo também, mas aqui, ó, incorporação do elemento indígena, então, e sátira política, agregam. Certo, gente? Ficou alguma dúvida com relação às características do arcadismo, que é o que vai aparecer na prova, com relação ao arcadismo? Deu para entender? Tranquilo? Beleza, gente. Então, sobre o arcadismo, o que vocês precisam saber para a prova sobre arcadismo é o que eu acabei de passar para vocês, certo? Agora vamos fazer o seguinte. Romantismo, gente. Romantismo. Romantismo. Romantismo, para quem estiver acompanhando na apostila, página 13. Tá? Página 13. Tá, a gente pode falar um pouquinho sobre as características do romantismo, mas como não vai ser pedido na prova características do romantismo, a gente passa, assim, eu só vou dar uma pincelada rapidinho e a gente vai ao que interessa realmente, certo? Vamos lá. Características do romantismo. Desculpa. Choque do cotidiano com a realidade, liberdade de criação, de imaginação, subjetivismo, né? Um senso de mistério, né? Idealização da mulher, né? E nacionalismo, tá? Então, né? Nacionalismo, idealização da mulher, senso de mistério, subjetivismo, choque do cotidiano com a realidade, liberdade de criação. Beleza. Só que como isso aí não vai cair na prova, eu só passei batido assim para vocês só para vocês se situarem. O romantismo, blá blá blá. Então. O que vocês têm que saber realmente sobre o romantismo para que vocês possam se dar bem na prova? Vamos para os autores, né? Os autores literários, né? Do romantismo, tá? Houveram autores que teve caras que se destacaram, né? Por exemplo, aqui, ó, esse cara aqui, Castro Alves, Tobias Barreto, enfim. Mas teve dois em específico que teve um cara que se destacou assim muito, tá? E é sobre esse cara que nós vamos falar, tá? Anotem aí nos alfarrábios de vocês, ou então quem estiver acompanhando a apostila, vão lá direto nesse cara na página 15. Página 15, um cara chamado José de Alencar. Escreva o nome José de Alencar e faça um círculo assim, né? Esse cara foi muito importante. Então, ó, uma rápida pincelada sobre ele, e aí vamos falar um pouquinho sobre a obra dele, que na realidade o que aparece na prova é algo assim relacionado ao José de Alencar e a obra dele, tá? E a obra dele. Então, primeiro eu vou dar uma pincelada sobre ele, sobre José de Alencar.
José de Alencar, né, que ele foi um ícone, né, na época do romantismo, o consolidador do romance, o ficcionista, que cai no gosto popular, tá? E a obra dele, né, é retrato fiel das suas posições políticas e sociais, tá? Fala aqui, né, ele apareceu num cenário, né, do Brasil que estava ainda, tinha sido colonizado, mas estava lutando para sair do colonialismo, né? Fala aqui, ó, sua obra é retrato fiel de suas posições políticas e sociais. Defendia, né, o casamento entre o nativo e o europeu colonizador. Assim, numa questão assim, de troca de favores, né? Enquanto os nativos ofereciam a natureza, um solo esplêndido e tal, os outros, os colonizadores, ofereciam a cultura, né? E aí, da soma disso aí, resultaria um Brasil independente, segundo aquilo que ele quer acreditar, o José de Alencar. As obras dele, vamos falar agora das obras dele, né, que é o que vai importar mesmo para a gente poder, para vocês se darem bem na prova. Olha aqui, as obras dele. Ele teve alguns romances, né, históricos, mas, dentre eles, os que se destacaram aqui foram esses aqui, ó. Ele teve vários, teve As Minas de Prata, o Sertanejo, o Gaúcho, ele escreveu sobre a gente, sobre o Gaúcho, né? Mas as obras assim, que foram assim, pô, não tem como falar sobre José de Alencar sem falar dessas obras aqui, ó. Anotem aí as obras. O Guarani, Iracema e Ubirajara. O Guarani, Iracema e Ubirajara. Tá, ele também escreveu, né, sobre mulher, escreveu sobre Lucila, tem um romance dele chamado Lucila, muito bom também. Mas enfim, esses três aqui, o Guarani, Iracema e Ubirajara. Antes de eu falar, eu quero perguntar para vocês, o que vocês reparam nesses três títulos aqui, desses três romances que ele escreveu aqui e que se destacaram? O que tem em comum esses três? Ó, estou cantando a pedra para vocês, ó, como dizem os velhos. Estou cantando a pedra para vocês. O que tem em comum entre esses três romances aqui? Entre o título desses três romances aqui que eu estou lendo para vocês, que foram os que mais se destacaram. Boa, 02. É isso aí. Índios, ou seja, o elemento indígena. O elemento indígena, exatamente. O Guarani, né, as tribos guaranis, né? Iracema é um nome indígena, né? Quem é que não leu a história de Iracema? Ou quem não leu um trecho, pelo menos, né, nas literaturas, aí, nas escolas, sobre o romance Iracema, a Índia Iracema, né? E Ubirajara, que é um nome indígena também, né? Foi um indígena, no caso. Exatamente, o elemento indígena. O José de Alencar se identificou muito com o romance assim, indígena. Então estejam atentos a isso, tá, gente? Porque vocês precisam, em outras palavras, eu não posso dizer assim, eu tenho que dizer nas palavras que eu vou dizer agora. Mas sobre José de Alencar, que se destacou, super destacou, hiper destacou-se no romantismo, os romances, ele teve vários romances que foram importantes, mas os mais importantes, pelos quais ele é mais conhecido, são esses três: o Guarani, Iracema e Ubirajara, tá? E nada mais direi sobre José de Alencar, se é que vocês me entendem. Entenderam? O que vocês precisam saber para a prova em relação a romantismo e José de Alencar, eu acabei de falar para vocês. Certo? Esse cara foi super importante. José de Alencar. Quem tinha que anotar aí, anotou. Quem estava acompanhando a apostila ali, acredito eu que deva ter colocado ali, né, uma seta, uma coisa de destaque, enfim.
E vocês, gente, estudando essas coisas que eu acabei de passar para vocês, sim, vocês vão se dar muito bem na prova. Que vai ser provavelmente, muito provavelmente semana que vem, né? Semana que vem termina o mês, né? Ou eu estou enganado? Hoje é 22, ainda vai ter uns diazinhos da outra semana. Mas enfim, acredito que semana que vem você já tem provas, enfim, para fazer. Gente, dito isso, eu tenho que elaborar duas coisas. Eu tenho que elaborar duas questões para vocês, as quais vocês vão responder direto lá naquele e-mail aulas colégio UniRS, esse aqui, deixa eu escrever aqui até. Esse aqui, ó, esse e-mail aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui, aulas, arroba, aqui. Eu não sei porque cargas d'água sai com acento. Aqui. Esse e-mail aí, né? Agora eu escrevi certo, né, Guilherme? aulas@colégiounirs.com.br. Isso aí, né? Gente, eu tenho uma equipe de apoio, né, que fica lá na central de operações. Ou é o Guilherme, ou é... Deixa eu ver quem é. Ou é o Guilherme, ou é outra menina lá. Ou é a menina lá, que eu esqueci o nome. Bom, enfim. Para esse e-mail aí, vocês têm que mandar, e eu vou elaborar agora, nesse momento. Né, criado aqui, né, em loco, né, em tempo real. Sim, vou colocar agora. É isso que eu estou dizendo. Leônidas Colorado. Não? É Leônidas? Leonardo Orestes Colorado. É amanhã, hein? Cuidado, igreja. E olha, estamos reforçando o time, hein? Só para avisar aí, né? Estamos reforçando o time, né? Contratação nível europeu. Vamos lá. O raio chegou. É isso aí. Olha, todo mundo ganha. Claro que quem mais ganha somos nós, né? É o Grêmio. E ele, né? Agora, o futebol gaúcho ganha. O futebol brasileiro ganha. Ó, a gente está falando de qualidade, né? Vamos lá. Gente, então tá. Enquanto o meu Grêmio não é campeão ainda, desculpa, gente, não podia existir. Vamos lá, eu vou elaborar agora as duas questões. Uma da parte gramatical, da parte que nós fizemos, que foi a primeira parte, e a outra envolvendo a parte da literatura, tá? Vocês têm que pegar aquelas duas questões e responderem no e-mail lá, para poder efetivar, chancelar, registrar a presença de vocês nessa aula de hoje aqui. Aí, mediante isso, fica registrada a presença de vocês nessa aula de hoje, tá? A participação de vocês, a presença de vocês na aula de hoje, tá? Bom, deixa eu elaborar aqui as questões aqui, então. Deixa eu elaborar, vou elaborar primeiro aqui. Vamos lá. Eu vou elaborar... Ixi, gente, quase que eu saio do troço. Vamos lá, vamos de novo aqui. Primeira questão. Vou botar aqui, ó, questões. Aqui, ó, questões. Língua portuguesa, né? Ou português. Vou botar assim, ó. Vou botar português 2. Questões português 2. Vamos lá. Primeira questão. Envolvendo a parte gramatical. Primeira questão. Envolvendo a parte gramatical. Deixa eu ver aqui. Vou botar assim para vocês, ó. Uma questão envolvendo a parte gramatical. Ok. Aqui.
complete. Vou ser nice com vocês aqui, ó. Vou botar uma de completar. Complete a oração abaixo. Aí eu vou botar aqui assim, ó. Aqui, ó. Esse aqui. Assim, esse aqui, ó. De pai para filho aqui para vocês, ó. Tá aqui. Primeira questão, vocês vão completar, né? Fazendo o uso correto do, né? Você sabe o quê? Né? Na segunda questão, pô, essa aí tá de pai para filho, né? Tá dada essa questão, né? Vocês não podem nem perguntar nada com relação a essa questão. Ela tá muito fácil. Na questão 2 aqui, ó, envolvendo agora a literatura, aqui, ó. Pronto, tranquilo. Bem assim, é bem enxuto o negócio para vocês, né? Na primeira questão, complete a oração abaixo. O espaço, tempo, fez com que o show fosse adiado. Na 2, cite as características do arcadismo. Nós falamos delas agora há pouco, tá, gente? Então, na primeira, complete a oração abaixo. O espaço, tempo, fez com que o show fosse adiado. E na 2, cite as características do arcadismo. Obviamente, ali na 1, você sabe o que você tem que completar ali, né? Só que, claro, não adianta você responder isso aqui para mim. Você tem que responder lá no e-mail aquele da escola. Aulas, ou aula, @colegiolunirs.com.br. Certo, gente? Beleza? Pegaram aí? A Marília já disse que tudo certo. Vamos ver aqui o pessoal aqui, o resto do pessoal. O Jackson, a Luciana, a Lidiane, Alessandro, Everton, Natiele. Tá ok? Bem tranquilo, né, gente? Bem tranquilo. Na verdade, como é que é? Quem é que falou ali? Na verdade, o quê? Como é que é? Deixa eu olhar de novo aqui. É que pô, os balãozinhos passaram muito rápido. Vamos ver aqui. Na verdade, o Leonardo. Desculpa. Tu é aquele que usa o e-mail da esposa, não é? Senão já dei esposa pro cara errado aqui. A Lidiane, obrigado pela aula. Gente, então, assim, como eu falei para vocês, espero de coração que vocês tenham gostado da aula. Ela vai ajudar bastante vocês na prova, na semana que vem. O que mais? Sim, isso mesmo. Né? Como eu falei para vocês, 90% dos alunos que fazem